Bom dia, meus irmãos. Domingo agradável, né? Fresquinho, né? Propício para descansar, né? E para estar na casa de Deus, né? Reunidos como igreja do Senhor, né? Vamos estar abrindo nossas Bíblias, meus irmãos, em Efésios 4. Vou estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 16. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou estar fazendo a leitura. E os irmãos acompanhem, por favor. Vou estar lendo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, meus irmãos, hoje eu pedi para o pastor se podia trazer a mensagem, né? Ele concedeu. Que eu queria falar um pouquinho, né, a respeito disso, né, sobre igreja, né? E aqui, né, quando Paulo roga, né, é interessante que essa palavra rogar, né, está pedindo, né, com insistência, com humildade, com fervor, né, não é aquela imposição, né, ó, façam assim, eu estou mandando, né, mas ele está pedindo, né, que andeis de forma, né, de modo digno, para o qual nós somos chamados, né. Aí como que é esse andar, né, minha postura, o meu jeito, né? Não, é viver de modo digno pelo qual nós somos chamados. Por quem? Por Cristo, né? Quando nós somos chamados por Cristo, né, para ver de uma forma da vocação, né, nós somos chamados para refletir de maneira ética e relacional a imagem de Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou para que a gente fosse salvo e ficasse sentado no banco ou na minha casinha quietinho, né? Só ali desfrutando da graça e da misericórdia dele. Não, ele me chamou para ter uma mudança ética, ou seja, no meu interior, na minha moral, dos meus conceitos, e relacional, né? Relacional no sentido, eu tenho que demonstrar que eu sou um cristão através dos meus frutos, né? Conforme o padrão de Cristo. Uma vez nós lemos um livro, né, que é O Homem Bíblico, que fala sobre o homem ser um homem segundo o padrão de Cristo. Às vezes a gente lê e fala assim, é impossível, né? Porque é puxado o padrão de Deus, né? E é interessante que Paulo manda essa carta para quem? Né? Para Éfeso, né? Lá para, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto. Olha, ele mandou uma carta para Ribeirão Preto. Não. Ele mandou, né, a carta para a igreja de Éfeso, para a igreja presbiteriana Filadélfia, para Bela Jerusalém, Monte Sinai, Central, é para os crentes.
É para os crentes que ele mandou as cartas, alertando que eles foram convocados, intimados por Deus, resgatados para viver de uma forma digna de que foram chamados. E o interessante é que ele fala assim, uma vez uma pessoa falou para mim assim, nossa, mas eu já vou na igreja há 30 anos, eu tenho que ficar escutando que eu tenho que mudar de vida. Mas às vezes, meus irmãos, nós esquecemos de uma coisa, que a igreja, ela é chamada de o corpo de Cristo. Eu vou ler aqui porque é muito título aqui. A família de Deus, o povo de Deus, os eleitos, a noiva de Cristo, a companhia dos remidos, a comunhão dos santos, o novo Israel, entre outros termos. Às vezes nós nos esquecemos quem nós somos a igreja de Deus. Nós somos os eleitos, os remidos, nós somos aqueles que foram separados por Deus. Nós fazemos parte de um povo especial, amado. Não é gostoso, né, quando você tem consciência de quem é você? Quando eu queria entrar para a polícia, né, e passou todas as fases, aí a gente tinha que esperar um aerograma, né, da polícia, que é uma carta que eles mandam para a gente. Eu e um colega ali, a gente ficava todo dia próximo das 13 horas que o carteiro passava, olhando o carteiro. Aí quando ele passava na rua dele e não deixava, ele já ficava em choque. Ele falou, não deixou. Ele corria para mim para ver se ia deixar na minha. Porque a gente almejava fazer parte de uma empresa, de alguma, né? E nós temos que ter orgulho e consciência que nós somos igreja de Deus, que nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo, tanto na ética, porque esse mundo está pervertido, está virado do avesso, relacional, né? E de que forma, né? Os eleitos são chamados por Deus para viver de uma forma humilde, né? Não arrogante, não soberbo, eu sei, eu falo, a última palavra é a minha. Manso, né? Tem pessoas que de tão mansa assim, que parece que irrita a gente, né? Mas é o jeito certo de ser manso, longânimo, né? Longânimo é uma palavra difícil, é você suportar as tribulações, ofensas, o máximo possível, né? Suportando uns aos outros, né? Não é vocês orarem para mim, nossa, Mateus, pelo amor de Deus, eu não aguento Mateus, mas assim eu suporto. É em amor. É em amor, é você querer que eu melhore, é você querer me ver como uma pessoa melhor, suportar os meus defeitos, suportar os meus defeitos, mas não de uma forma assim conivente com o erro. É você cooperar para que eu melhore, é suportando uns aos outros, esforçando diligentemente. Nesse diligentemente é realizando uma tarefa, uma ação com muito cuidado, com zelo, né? Atenção aos detalhes e a dedicação. Então nós temos que ter esses cuidados, né, para mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós somos igreja. Preservando a unidade do Espírito, né? O Espírito de Deus é que uniu os crentes e nos trazer. É por isso que nós falamos, né, que o que nos une é Deus, é o Espírito Santo de Deus, né? Que se não fosse por Deus, pela nossa fé, talvez eu não conheceria o Daniel, não conheceria o Edenilson, não conheceria o André. O que nos une é Deus, é o que Ele nos chamou, né? E os cristãos têm a responsabilidade de manter e expressar sua unidade por meio do fruto do Espírito, que inclui a humildade, a paciência e o amor. Isso é uma responsabilidade nossa. A igreja, ela não é uma criação humana. É gostoso você conversar com pessoas, né, que você absorve um pouquinho delas, né? Eu tenho algumas primas que eu gosto muito de conversar com elas, são muito inteligentes. E numa dessas conversas com os pastores, conversando com o pastor Neison, ele falou para nós assim, um dos cuidados que eu tomo na minha igreja é não deixar que ela tenha cacique. Alguma família, alguém que mande na igreja, que coisa. A igreja não é de homem, a igreja é de Deus. Foi Ele que estipulou, foi Ele que criou a igreja, né? Foi o próprio Deus Trino. E a igreja verdadeira, ela é unida por alguns alicerces, né? E esses alicerces, eles não podem ser abalados, né? Na polícia a gente tem um ditado lá que atravessa os anos, os séculos, que é assim, né? Ela é baseada em duas colunas, a hierarquia e a disciplina. Elas envergam, mas não quebram. E da mesma forma a igreja, a base da igreja está no Espírito Santo. Um só corpo refere-se à igreja invisível e universal. Um só Espírito, o Espírito Santo é quem age e regenera e habita em todos nós. Não é o presbítero, o pastor, o diácono, quem quer que seja que vai mudar a sua vida. É o Espírito Santo de Deus. E uma só esperança. Todos nós temos a mesma esperança, que
quer de um dia eu queria não passar por isso, eu queria ser transladado, né? Ou senão que Jesus voltasse antes. Mas se um dia eu morrer, eu creio que eu vou ressuscitar e que não que eu vou. O meu medo é de ir para o inferno como é que é? De ir para o inferno e me queimar. Não. O meu medo é de não ir para o céu e não desfrutar da presença de Deus. Esse é que é o meu medo. Essa que é a nossa esperança, de um dia eu ressuscitar pelo poder de Jesus Cristo e estar diante do meu Deus. A base no Filho, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos nós aqui fomos batizados no nome, né, e pelos merecimentos do Senhor Jesus Cristo. Não foi por causa de homem, de bandeira, de igreja nenhuma. E também a base no Pai, um só Deus. Deus é o nosso Pai. E todos nós somos irmãos em Cristo, né, por causa do nosso Pai. E Deus, meus irmãos, Ele nos concedeu dom da graça, a salvação por meio da fé. Esse é o maior dom que Deus pode nos dar como igreja. É você saber que você teve um presente imerecido, que é incalculável, né, sem merecer, que é a salvação em Cristo Jesus. Né? E é tão bom, é tão gostoso, é tão confortante quando eu consigo enxergar isso. Olha, eu não valo nada, eu não tenho merecimento, eu não tenho qualidade nenhuma, eu não sou nada, mas Deus me amou, me salvou e me levou para uma vida santa junto dele, e a minha vida tem propósito, que é adorar a Deus e usufruir dele, e na eternidade eu vou estar junto com ele. Vocês têm consciência disso? De como é bom você saber disso? Existem pessoas aí que dizem que o evangelho, né, que a Bíblia, é o ópio do pobre, né? Que é o que faz o pobre sonhar, ter uma alegria, né? Não, é verdade. É verdade. Um Deus maravilhoso. É por isso que é impensável, né? Como um ser superior, onisciente, onipresente, pode me amar, ser tão insignificante e me dar salvação, né? Nós temos que ter consciência disso. Só que Deus, através de tudo isso, né, Ele nos deu dons, né, e graças particulares para beneficiar a igreja dele, né? Por que para beneficiar a igreja dele? Né, um dia eu estava conversando com um amigo, né, cristão, e falei assim, ó, se você receber lá R$1 bilhão, você tem que abençoar seus irmãos. Ele falou, não, né? Se Deus te dá condições financeiras, quer que nem outra estava conversando com um amigo, você foi numa fazenda e ganhou lá 5 sacos de abóbora que nem ele ganhou. Você vai comer tudo da abóbora? Divide com seus irmãos. Deus te deu uma graça para você usar e abençoar a tua igreja. Né? A gente costuma te falar dinheiro, mas é um alimento, é roupa, são vários itens. Eu acho engraçado aquela cena do Chaves, né, que eles estão conversando sobre a pobreza do Chaves, que ele passa fome, e eles estão lá comendo o seu pão lá com presunto, e o Chaves olhando, eles não abençoam a vida do Chaves, né? Nós não podemos ser assim. Se Deus nos agraciou com alguma coisa, é para abençoar o corpo dele. Se Deus nos deu os dons, é para edificar o corpo da igreja. E eu vou falar uma frase agora, que eu sei que alguns não vão concordar, mas eu gosto dessa frase e acredito, que diz assim, ó, confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Dá a entender que eu não confio em Deus, né? Só que isso expressa o quê? Confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Confie em Deus que Ele vai dar a providência, mas faça a tua parte. Eu não posso pegar os dons que Deus me deu, as condições, os meios, e a gente sentar e, por exemplo, uma lâmpada queimada. A lâmpada queimou. Vamos orar para essa lâmpada alguém pôr? Se nós temos eletricistas, nós temos vários profissionais da área, né? Aí agora o pastor manja de tecnologia, de projeção. Vamos orar. Não, nós temos. Se você tem o dom de alguma coisa, né? Use, não fique esperando. Não fique orando. Se você tem o dom, haja, trabalha. Deus fez a parte dele, nós temos a nossa responsabilidade também. O dom não foi concedido para benefício próprio, né? Como foi dito, eu tenho o dom do louvor, eu vou gravar um CD, vou ganhar muito dinheiro. Eu tenho o dom da pregação, eu vou começar a fazer vídeos, né, de Instagram, isso aqui, monetarizar a palavra de Deus, e tantas outras coisas que pô, não.
Vocês já repararam que uma planta, né, que ela dá fruta, quer seja uma macieira, uma goiabeira, ela não come do próprio fruto. Não come, são os animais, os que estão à volta. E da mesma forma, os dons nossos são para edificar o corpo de Cristo, a igreja, né? E é interessante, irmãos, que nós somos chamados para viver e andar conforme a vocação que Cristo nos ordena e para refletir os seus ensinamentos. E hoje em dia, às vezes a gente elenca vários problemas, várias coisas para a gente não vir na igreja, para a gente andar em desacordo com a vida moral e relacional que Cristo Jesus nos chamou, né? Para a gente não trabalhar, né? Qualquer coisa deixa de vir na igreja, de orar, de participar dos trabalhos, não faz parte de uma sociedade interna, né? Não quer saber, não vem no bazar, não faz uma visitação, não ora, né? Mas nós temos que lembrar, como eu falei, nós somos parte de uma igreja de Cristo, criada por Deus, né? E agora preste atenção no que eu vou ler, que é muito importante e muito sério. É dever, olhem bem, é dever e é um privilégio de todo cristão estar unido à igreja de Cristo. É nossa solene responsabilidade não negligenciar as reuniões dos santos em adoração coletiva, em receber alimento espiritual, estar sob a disciplina da igreja e ativamente envolvidos como testemunhas na missão da igreja. Quem concorda com isso aí, fala amém. E eu vou dizer uma coisa, isso aqui não sou eu que estou falando não, isso aqui eu peguei na Bíblia, Bíblia reformada, né? Lá nos coisas, tá? É um dever, um privilégio nosso estar no culto público, vim aqui para receber edificação, participar dos trabalhos, né? Ser testemunhas na missão da igreja. Paulo exorta que o ministério dos santos, uns para com os outros, que promova a edificação do corpo de Cristo. Continuará até que todos os crentes atinjam a maturidade ou a perfeição. A gente pode falar assim, então não vai ser nunca, né? Então, Paulo está falando assim que todos nós somos responsáveis, né, como igreja, para que a gente atinja a maturidade e a perfeição, que vai ser atingida somente quando? Quando Cristo voltar. Então, até lá, nós temos que ir ajudando um ao outro, sendo igreja, amando, suportando, sendo humildes, abençoando um ao outro, né? Trabalhando, buscando, crescendo na palavra, orando, né? Até Cristo voltar. Essa é a nossa missão, né? Paulo usa a analogia do corpo, porque cada crente recebe um dom para benefício, não para benefício particular. E ninguém cresce isoladamente. Ninguém cresce isoladamente. É interessante que, como eu falei, às vezes a gente cria desculpas e às vezes a gente é abatido pelo desânimo, pelo cansaço, pela estafa, né? A gente às vezes fica num estado letárgico, né, de espiritual, que é parado, não acontece com todo mundo. Só que se você ficar isolado, né, não vai achar que nós somos pentecostal não, mas se você se afasta do fogo, o que acontece com a brasa? Ela apaga, né? Meu pai dizia isso. Então, esses dias eu até comentei com o pastor, com o Daniel, que eu estava me sentindo cansado, não sei o que é, né, e tudo e tal, né? Aí eu vim ajudar no bazar, né, a gente conversa com o irmão, brinca com a irmã Ana Paula, né? Ela não gosta que chame ela de Ana Paula, que é a Paulinha. Aí conversa com a Patrícia, a gente vai vendo assim, né? A gente vai revigorando, ouve a mensagem, né? Aí um dia, um domingo ali, abraçou a Lili, né? E a Lili, ela é de uma alegria contagiante, né? E a gente vai assim, a gente fala assim, não, eu pertenço a esse povo. Eu pertenço a esse povo eleito, esse povo diferente. Aí te reanima, você é preenchido ali com aquela disposição novamente. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. O próprio Paulo, ele buscava um conhecimento, né, pleno do Filho de Deus. Ele falou assim, nossa, se Paulo buscava o conhecimento, estava sempre querendo, imagina eu, né? E o verso 15 e o 16 fala assim, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Isso aqui nós temos que seguir a verdade em amor. O que é a verdade? A palavra de Deus. Então eu não posso condenar o irmão, acusar, marretar o irmão de uma forma assim, né, ou usar até a teologia de forma errada para desanimar o irmão, como os amigos lá de Jó. Mas é em amor, né? É em amor, você vir
e aconchegar o irmão, conversar. Ou percebeu que o seu Abimael também é meio desanimadão, ele é mais brincalhão? Chega lá, tá bem, irmão, vamos conversar, vamos visitar, vamos tomar um café. Isso com qualquer um de nós, né? A verdade em amor, mas a gente não pode ser, em hipótese alguma, conivente e andar, né, simpatizantes com o pecado. Quando eu vejo meu irmão em pecado, em amor eu vou conversar como igreja, eu vou buscar resgatar ele para caminhar segundo a vontade de Deus. E o versículo 16 diz assim: onde todo o corpo ajustado e consolidado efetua o seu próprio aumento para edificação. Esse ajustado significa assim que algo foi adaptado, colocado na medida certa. Então Deus pega cada um de nós, adapta, ajusta ali, né, corta as arestas e coloca no corpo num encaixe perfeito. Consolidado significa algo que se tornou firme, sólido, estável, seguro. Então, o corpo perfeito, ajustado, ele é consolidado, ele é sólido, ele é estável. E com tudo isso, o que acontece com uma igreja que é humilde, uma igreja que suporta um ao outro, que tem amor, que é consolidado, que é estável? Ela cresce. Ela cresce. Um corpo bem alimentado, saudável, ele cresce. É interessante quando eu levo as crianças lá no médico, tem a linha lá de crescimento, né? E assim, tem lá o abaixo, o médio e o acima. E não é bom quando a criança está acima da média, né? Porque está bem alimentado, está bem nutrido. Da mesma forma é a igreja. Então nós nunca podemos esquecer quem nós somos, o que Deus fez por nós e da nossa responsabilidade como igreja. De ter amor um pelo outro, da gente ver no irmão, né, um filho de Deus, o meu irmão em Cristo, né? Ter a certeza do que Deus fez por mim, e merecedor da graça, né? E da responsabilidade de cada um. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós como igreja possamos cada um exercer o seu dom. Se você não sabe, ora, e se não souber e não descobrir, vai fazendo o que Deus te mandar para fazer. Vai fazendo, que o trabalho do Senhor é em vão. E que nunca se desmereça, nunca ache que é pouco, é muito, mas é o que Deus fez para você fazer. E que a gente caminhando assim, Deus vai fazer das nossas vidas um manancial de bênçãos, né? Nós vamos entoar um cântico agora, né? Que diz isso, é promessa de Deus, está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 11. Que se a gente for obediente, se a gente for uma igreja verdadeira, Deus nos abençoa. Que nós possamos cantar esse hino que nós vamos cantar agora, pensando na letra. E como o pastor falou, né? Fazendo dele uma oração em nossas vidas. Amém?